Olá, muito boa noite, 21h04 desta quinta-feira, 15 de março de 2018. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET, ao vivo para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo. E através da internet do mundo inteiro, o site valetvplay.com, nos nossos aplicativos para Android e iOS. A gente está sem o ao vivo do Facebook, pelo menos a live, se você entrar por ali você consegue acessar o site, mas sem a live por conta de um bloqueio que o Facebook fez. Ele fez aqui, hoje à tarde estava na Rádio ABC, também estamos sem os ao vivos ali, online. A gente está de castigo, alguma coisa está violando, estamos vendo com eles lá o que está acontecendo. Não sei se isso aí tem alguma coisa a ver com a vara de execuções criminais, a gente tenha cometido. A gente convidou um especialista hoje para falar sobre isso com a gente. Coincidência, né? Viva Feliz no dia de hoje. Essa é a mais nova obra, nunca a última, hein, Cléo Bonova? Muito boa noite. Isso aí, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, audiência. Seja muito bem-vindo. Boa noite aos parceiros aí de mesa. Estreando esse programa, já tinha vindo aqui nessa Estreando bancada, esse programa, Cléo. amigo. Muito bem-vindo, então. Muita honra, muito obrigado. Viva Feliz no dia de hoje, viva. Isso aí é o livro de número? De número 2. Mas tu tem uma produção literária diária. Justamente. Tu tá sempre produzindo. Sempre Eu produzindo. costumo te acompanhar, sobretudo, domingos à noite. É isso? Pode Domingos ser? à noite. Porque tu posta ali uma mensagenzinha para aquele pessoal que tá ali se preparando para segunda-feira. E tu dá aquela mensagem de otimismo para tudo. Todo domingo à noite. Isso aí, né, Rodrigo? Cléo Bonova é publicitário, consultor, escritor, músico e comunicador. É o segundo livro que vem se juntar, intitulado A Nossa Vida é a Gente Quem Cria, senão não seria a nossa vida. Tem gente que não assume isso, né, Karina? Gente que não pega isso pra si. Ele lançou o CD Paz e Alegria de Viver, gênero EPB, em 2015. A gente teve a oportunidade de conferir aqui no final de ano, inclusive, né? Tocou bastante aqui na nossa Vale TV, uma mensagem muito bonita de fim de ano. Cléo, publicitário, é o cara responsável por organizar as festas da turma. É uma classe que não é exatamente tão unida assim. Em seguida, eu vou dar uma provocada no Cléo pra gente conversar um pouco sobre isso, pra ver como é que era pra botar esse bando de gente maluco beleza, vamos chamar assim, Maluco né, Cléo? beleza, do A bem, gente do tá bem. sempre com a cabeça Isso. no outro mundo, assim, no que vai acontecer na frente, antevendo tendências, pensando no que vai transcorrer na sequência. Karina Moraes, publicitária também. Também publicitária. Uma mulher de PT. Comunicação. Mas foi pro jornalismo. Foi pro jornalismo. E Boa meu noite, pai... Karina. Prazer estar contigo aqui. Olha, sempre. sabe que é engraçado isso aí, porque eu na verdade, influenciada por um Notion, que era o Clóvis Notion, que trabalhava diretamente com meu pai bastante no tempo da Prop Top, né? E por influência, até quase fui trabalhar com o Clóvis. Quem é que era a Prop Top? A Prop Top, Lembra quem eram os sócios? eu não lembro porque eu era bem Tá. novinha. Era bem novinha. Eu não lembro também, tá? Eu só me lembro do Clóvis, porque o Clóvis levava as campanhas primeiro para a fábrica do meu Tu pai lembra quem era a Prop Top? e apresentava. Prop Top, Maria Helena. Maria eu acho, Helena, né, naquela Maria Helena, época, eu e acho. o Getúlio Nunes, se eu não me engano, Rodriguinho. Viu? Ó, tá aí. Conhece tudo a E comunicação. daí eu me influenciei um pouquinho assim e resolvi fazer publicidade e propaganda, né? E depois eu resolvi fazer jornalismo. Meu pai deu graças a Deus, meu pai preferia jornalismo do que publicidade e propaganda. Foi importante essa noção e essa visão pro teu exercício do jornalismo depois? Foi muito importante. Eu acho que hoje até essa barreira entre publicitários e jornalistas tem se quebrado bastante, né? Tem se quebrado Isso bastante. aí. Porque um não sobrevive sem o outro, né? Eu acho que isso tem que parar. Porque por muito tempo era uma barreira que existia, né? Simplesmente não se davam bem, publicitários e jornalistas. Não se davam bem. Aquela mesmo. rixa de vizinha, de cidade vizinha, né? mais ou menos. Novo Hamburgo, São Leopoldo. Engenheiros, aquela coisa. arquitetos, sabe? Um falando mal do outro, entende? É por aí, é por aí, é Tá por aí. bem. Seriam juízes e advogados também? Bom, né? Aí já entrou Não em sei. outra seara. Vai ficar sensível. O Alex, tem aquela foto que eu pedi pra colocar, que eu mandei há pouco, ó. A foto de uma moça. Dá uma olhada, faz favor. Ou será que eu mandei pro Maria?
Eu não mandei, Alex. Eu não mandei. Tu não pode ter ela que eu não te mandei. Vou te mandar em seguida. Canísio Eidelwein. Olá. Conheci o Cléo Boanova quando o Vocal Crossover esteve na Vale a Pena. Abraço a todos. Tu esteve junto com a turma aqui, né? Isso aí. Tu trouxe aquele pessoal muito bacana. aquele pessoal Belo resgate, bacana. né? O Canísio está sempre na nossa audiência. Canísio ligado. O Canísio tem 27 telas na frente dele. Ele está sentado numa poltrona. A principal é a 14, né? Atrás, assim, na poltrona dele, com 27 telas e 4 rádios. São as rádios que ele mais ouve daqui da região. E é uma de Lajeado Estrela, né? Uma que toca lá em Lajeado Estrela. O Canísio porque a outra é a concorrente. o rádio escuta da Vale TV. É o rádio escuta da comunicação do Vale Center. Triunfo, uma rádio de triunfo, segundo o Alex. É. E lembra quando explodiu a guerra do Golfo do Iraque lá? Canísio foi o primeiro rádio escuta a descobrir isso e publicar essa informação na Rádio Gaúcha naquelas madrugadas. Não é verdade. Não é verdade. É um rapaz. Meu Deus! Foi. Mas poderia ter sido. Poderia ter sido. Mas Poderia ter sido. Fora todo o talento pra contar piada do Canísio. Não, né? Que talento pra contar piada e me deixar sem graça. um dos do lado. melhores Nossa. humoristas do Vale. Canísio, ganhou teu dia ouvir isso aqui do Dr. Fernando Norte. Tobias Falcão, muito boa noite. Boa noite a bancada. Prazer Bom enorme ter estar te ter aqui. Todo meu. E eu quero te agradecer especialmente por ter trazido essa fera para conversar com a gente hoje. Aproveite-o. Dr. Fernando Nocha, músico e juiz nas horas vagas, como é que é isso aí? É, Tobias? exatamente. A minha formação é jurídica. Tá? Ele tem um Apesar de projeto não ter musical nada. embrionário surgindo aí. Eu me lembro, doutor, de uma professora, não vou entregar ela, já me deu entrevista aqui no Conversa de Peso, melhor professora da faculdade, ela brincava na primeira aula que advogados olham todos de cima, menos juiz. Juiz a gente olha do mesmo âmbito. Como é que é isso aí, doutor Fernando? Vou te deixar em maus lençóis, amanhã no fora vão te pegar. Na verdade, a gente sabe que historicamente existe realmente uma questão de disputa de vaidades entre advogados, Ministério Público, magistratura, mas na rotina do dia a dia, eu acredito que essa nova geração, seja de promotores, seja de juízes e até mesmo de advogados, sabem cada qual o seu lugar e sabem se tratar com polidez, com respeito e tem sempre buscado a harmonia nas salas de audiência. E isso, felizmente, é uma realidade com a qual eu convivo nesses 15 anos de carreira e tenho percebido essa evolução. Há advogados mais antigos que às vezes a gente sente que até talvez por sua idade e por achar que, né, não vai ter a sua vida e sua carreira levada por um guri, querem se prevalecer e se sobrepor meio que ganhando no grito. Mas felizmente a gente tem visto uma evolução e sentido que há realmente uma mente diferenciada nos últimos tempos, todo mundo se colocando no seu patamar, buscando chegar no final do processo, que é o nosso desejo, sempre encerrar o processo e decidir aquela celeuma que está trazendo o embate entre as partes. Então, realmente, a gente vê que as mentalidades estão muito mais propositivas e muito menos aguerridas para tentar se atingir e disputar aquele lugar, cada qual com maior prevalência, assim, felizmente. Doutor, eu quero lhe dizer que desde já lhe agradecer demais pela possibilidade de estar aqui com a gente compartilhando esse momento. A gente sabe que a vida de um juiz não é fácil, né? O pessoal brinca bastante, alguns são maldosos bastante, mostrar algumas coisas, quero conversar um pouco contigo sobre isso também. Mas a gente sabe não só a responsabilidade, mas a carga de trabalho intensa que os bons juízes absorvem para si. E te conhecendo, sabendo do teu trabalho, desde já agradecer pela possibilidade de estar com a gente de peito aberto, de pronto aceitou o convite, né, Tobias, para estar aqui com a gente conversando e falando de execução criminal. E acho que a gente vai precisar mais ou menos de 4h30 para poder tirar algumas dúvidas, porque a coisa está num ponto, doutor, que está difícil de aguentar. E, evidentemente, não somos só nós, né, Karina, réis mortais, quem sofremos com isso. Eu imagino que tu também tenha cuidados na tua vida, no teu dia a dia. Alex, coloca essa foto para nós aí, faz favor. Eu imagino que
todos nós, de uma forma ou de outra, Sim. soframos com esse mal. Tobias, reconhece aí, Tobias? A vereadora, inclusive, ela foi citada hoje na Assembleia da União Europeia, né? Com uma menção bem honrosa e muito lúcida a respeito da situação política do Brasil. Vale a pena dar uma pesquisada e ver o manifesto que foi feito a respeito do assassinato. Como ficou isso no final do dia, mas em torno de 18 horas, 15, tinham dezenas de milhares de pessoas reunidas nas ruas do Rio de Janeiro. A filha dela se manifestou também no final da tarde, eu vi que a filha dela se manifestou Que através idade das tem a redes filha sociais. dela, Karina? Acho que uns 20 Mais ou menos, poucos anos. E dizendo que, ela citou o número, agora não me recordo, mas os milhares de eleitores dela também receberam. 46 mil eleitores. Poderia também ser uma deputada. Esse Dependendo tiro. do partido, O Rio Grande do Sul né, seria eleita por qualquer partido que tranquilamente. tivesse legenda, praticamente. 46 mil, exatamente. Doutora, todos nós estamos muito cansados disso e a gente sabe que não tem previsão para terminar esse negócio. Assim. Não é uma Copa do Mundo, tem dia para começar e terminar. Não, é uma guerra que a gente tem a certeza que ela está longe do fim, na verdade. Como é que tu te vacina quanto a isso e como é que tu acalma as pessoas que invariavelmente te procuram para falar sobre isso? Acalmar realmente tem, é uma forma que eu não tem tenho, milagre. Infelizmente não. Mas o Rio Grande do Sul, felizmente, ainda não é o Rio de Janeiro, mas está caminhando a passos largos para isso. Puxa vida. E a gente vê que os governos, durante muito tempo, durante muitos anos, historicamente, relegaram a questão da execução penal a um terceiro ou quarto plano. Simplesmente era assunto que não se mencionava. Construir presídios não era algo que é favorável para algum candidato, algum político. Na verdade, quem falava em edificar presídios estava praticamente sepultando a sua carreira política. E em razão disso a gente vê, historicamente, edificações que não serviriam para ruínas servindo como presídios para a nossa massa carcerária. Na verdade, a gente tem um patamar de réus soltos que deveriam estar presos mais elevado do que muitos países têm de réus efetivamente presos. Né? O que a gente deveria ter de réus presos que não estão presos por não ter aonde colocar é um número elevadíssimo que só pode se reverter cada vez mais em segurança e na sensação de que o crime compensa. Aí a gente tem muitas vezes mais ou menos nos 195 milhões de pessoas que ficam presas dentro de casa. Né? Esse é o reflexo disso que o senhor está falando. Né? Inclusive para a própria magistratura é complicado, tu conseguir uma vaga dentro do hotel. Né? Na verdade, eu jurisdiciono uma VEC regional, uma vara de execução criminal regional. Qual é a abrangência dessa que abrange 38 municípios. A nossa competência... É um juiz que cuida de... Somos dois. Dois eu juízes. E a colega Valéria. 38 municípios. E são mais de 5 mil apenados que estão sob a nossa jurisdição. Quantos presídios? A VEC Regional de Novo Hamburgo, ela jurisdiciona 9 casas prisionais. São casas prisionais situadas em Charqueadas, são 3. Em Montenegro são 2. Fechadas e semi-aberto. Fechada e semi-aberto. Fechada a gente tem em Charqueadas, em Taquara e em Montenegro. Tem também outras 3 semi-abertas em Taquara, Montenegro e Charqueadas. Em Charqueadas, aliás, tem outras 2 de semi-aberto. E mais São Leopoldo e Novo Hamburgo. São casas prisionais que, na verdade, todas elas trabalham com uma capacidade teórica, capacidade de engenharia e uma efetiva lotação real, um efetivo carcerário que normalmente é muito próximo do dobro, na maioria dos casos. Muito próximo do dobro. Do dobro da capacidade de engenharia. E em alguns casos, além do dobro. Ou seja, não tem como tratar aquelas pessoas do jeito que são tratadas e acreditar que isso está significando uma ressocialização. Não há ressocialização num tratamento de uma pessoa como um lixo. Óbvio que a pessoa tem que cumprir com a sanção que lhe foi imposta pelo Estado em razão de um injusto cometido. Mas a sanção que está sendo imposta a ela é uma privação de liberdade. Todo o resto do tratamento degradante não é previsto pela lei. É um requinte de crueldade imposto
pelo governo que descuidou da parte da execução criminal. Estamos falando de 2 das 3 mais perigosas, que abrigam os presos mais perigosos do Rio Grande do Sul, é isso? Montenegro e Charqueadas. Na verdade, do Vale do fora o presídio central, a penitenciária estadual do Jacuí é o maior presídio que se tem no estado, que é jurisdicionado pela VEC de Novo Hamburgo. E a penitenciária modular de Montenegro é também uma casa grande, se não a segunda, talvez entre a terceira e quarta maior do estado. E além disso temos outras, tem Taquara e temos as outras casas de semiaberto, que é, né, o estabelecimento para o qual vai o apenado na medida que progride a pena no seu cumprimento, na sua execução. Eu preparei uma lista de 1827 perguntas que eu quero fazer para o Dr. Fernando e que eu tenho certeza que todo telespectador quer saber também. E é óbvio, né, que a gente vai ficar, na maior parte delas, né, doutor, falando mais do mesmo, porque parece que quase tudo já foi dito, se não foi tudo dito, disso que é uma grande vergonha, né, porque é um ciclo vicioso sem fim, né, ele é uma espiral degradante que só nos leva mais para baixo. E, bom, aí a gente associa esse quadro com a falta de emprego e a falta de educação e de uma cultura que levam, vocês como músicos, o Léo, Karina sabe melhor do que eu isso, não tem uma previsão de, numa geração, a gente reverter qualquer situação. Aí, claro, as pessoas vão para as promessas fáceis e a gente acha que... A solução simples para coisas muito complexas, né? Talvez se largar uma bomba resolve, mas aí não é isso aí também, né? Isso é uma estupidez das pessoas que falam próximo disso, né? Sim, tem bastante. Eu começo, doutor, lhe perguntando assim, muito honestamente, uma vontade de saber como é que o senhor enxerga a progressão e a regressão de regime, a ausência e a existência dela, e se o caminho é mesmo a gente eliminar o semiaberto, por exemplo. Que é uma das coisas que a gente mais sofre, né? E que mais se ouve, né? Tipo, se por um lado a gente se distancia da ressocialização dessas pessoas, que são, em primeira análise, não em última, seres humanos, que já foram um dia um bebezinho ofensivo lá atrás e tal. Por outro lado, a gente enxerga que um mês, meio ano, um ano lá é a faculdade do crime, né? Sem dúvida. Você consegue dar na sua visão, na sua experiência, uma ideia para nós do que seria um bom caminho para a gente trilhar aí? Na verdade, as proposições são várias e existe inclusive um projeto muito bom que está em fase adiantada no Congresso Nacional, encabeçado pelo Movimento Paz, e que durante muito tempo eles levaram para conseguir elaborar algo que fosse uma reforma da lei de execução penal e que extinguisse com semiaberto e que tivesse outras regalias também suprimidas para que o cumprimento da pena seja efetivamente pedagógico e também ressocializante. E eu acho que eles vão realmente por um bom caminho. A lei de execuções penais, ela hoje é um requinte de benesses para o réu. Então, o réu, isso se aprende nas aulas de direito penal e na própria jurisprudência, isso é o que acontece regularmente. As penas para os crimes praticados, elas partem sempre do mínimo legal, o mínimo que a lei prevê. E raramente vão se afastar daquele mínimo legal, a não ser que o réu tenha cometido situações, ou seja, muito reincidente, ou tenha cometido algumas agravantes, algumas majorantes, que possam fazer com que o juiz, então, se afaste cada vez mais do mínimo. Mas a regra é que a pena fique muito próxima do mínimo. E em assim sendo, quando a pessoa começa a cumprir, já começa a cumprir uma pena reduzida, uma pena baixa. E durante a execução penal ainda é agraciada por uma série de benefícios. Então vai ter a detração, vai ter remissão pelo trabalho, vai ter progressão de regime, vai ter liberdade condicional, vai ter comutação, que é uma possibilidade de abatimento da pena que é trazida pelo decreto presidencial de indulto, e vai ter propriamente o indulto. O senhor não está falando aí
me permita lhe interromper, nem do churrasco à cadeia, nem do pó que entra, nem do celular e nem da visita íntima. Eu estou falando apenas dos benefícios legalmente previstos. Essas outras coisas que na prática acontecem, infelizmente. Que tem uma crítica social que fala o seguinte, que preso hoje, o seu custo é muito maior do que um salário mínimo de um trabalhador. Então é uma crítica que se faz, a pessoa pensa o seguinte, tá, mas como é que um preso, um cara que está lá no presídio central, tem esse custo? É real esse dado? Na verdade, esse custo ele soma várias coisas, né? O réu, estando lá, ele obviamente tem direito a refeições, ele tem eventualmente que ser transportado para as audiências, e isso é um custo elevadíssimo, porque um réu que está preso em Charqueadas vai vir para uma audiência em Novo Hamburgo, vai vir para uma audiência em Taquara, vai vir para audiência no litoral, se for o caso. Então, eventualmente, o réu tem o direito de assistir a prova sendo produzida contra ele. E, via de consequência, a SUSEP tem que levá-lo para onde as audiências acontecem. E isso, por si só, já representa um custo significativo. A estrutura de manter servidores, de manter, né, luz e água, comida e tal, por mais que não sejam elementos dignos, e muitas vezes não é, a estrutura é deficitária, às vezes a luz ela é tênue, não é uma iluminação que fosse a mais recomendada, e vários outros aspectos que não são os adequados, ainda assim é um gasto que por cabeça é significativo. O dado, eu realmente não sei exatamente todos os fatores que são levados em conta, mas sei que realmente o valor é elevado por preso e decorre de muitas questões envolvendo administrativas, a manutenção dele lá de uma forma minimamente porque esse razoável. valor, se ele fosse reinvestido em projetos sociais e educação, com certeza eles reverteriam em reflexos para a sociedade muito mais interessantes do que na própria contenção social. Eu vejo isso como uma meia-verdade, porque a gente tem a facilidade e a captação realizada pelo tráfico. Hoje, o nosso calcanhar de Aquiles é a sedução que o tráfico causa nos jovens. Seja, né, por despontar na frente dos demais, como o mauzão, seja pela própria fissura da droga, seja pelo dinheiro rápido que entra para quem começa a trabalhar. Só que também a gente sabe status, que, né? O doutor está falando, a vida do jovem não vai muito longe. Do usuário de baixa renda. Mas quem alimenta esse tráfego realmente é a classe média, mas a classe média alta, né? Não só o usuário, não é só o uso da droga, e sim trabalhar para... Pois é, mas quem trabalha na boca normalmente é o pessoal da comunidade. Começa para sustentar o próprio vício e aí começa a entrar dinheiro e aí começa... Não pode deixar de destacar aqui que quem alimenta mesmo esse círculo é a classe média alta, a população de mais alta renda desse país. Né? E aí não existe essas pessoas, porque existe a insegurança. Que na verdade são as pessoas de bem, né? As pessoas de bem. Somos cidadãos de bem. Tu já vê esse mesmo tipo de análise assim, em relação às pessoas que em situação de rua. Né? Não são pessoas de bem que estão em situação de rua. Pode ser até uma opção. Mas é o cara que está trancado num apartamento de 2 milhões de reais cheirando. A questão financeira torna a pessoa de bem. Exatamente. Né? Exatamente. Mas então, só para concluir, em relação ao questionamento que me fizeste, voltando a esses benefícios todos que a LEP, a Lei de Execução Penal, proporciona, eu acho que justamente a supressão da maior parte deles seria o adequado, na minha visão. O apenado ele não tem que ter um regime semiaberto que lhe permita gozar de uma semi-liberdade, de sair para trabalhar, de sair sem qualquer controle. Infelizmente a gente não tem estrutura, e aqui na VEC de Novo Hamburgo, eventualmente a gente consegue organizar com auxílio de guarda municipal, polícia civil, polícia militar e SUSEP, operações de fiscalizar o local onde os presos estão trabalhando, mas é raríssimo que aconteça na maior parte dos locais. Aqui mesmo a gente envia um esforço enorme para que aconteça. Então, o serviço externo é uma porta aberta para o cara aprontar.
saídas temporárias, que é um período em que o cara vai visitar a sua família e que ele tem que dizer, quando eu sair daqui do presídio, eu vou lá na casa da minha mãe e vou ficar esses dias todos lá na casa da minha mãe, convivendo em família. Se ele vai fazer isso ou não, e é muito provável que não, ninguém sabe. Então, é uma outra porta aberta para ele fazer sabe-se lá o quê. Então, quem é que vai dizer que ele estava lá na casa da mãe dele? E talvez se ele tivesse vantagens. um espaço digno para estar dentro de um presídio ao longo daquele período até esse dia, talvez ele tivesse a disposição de chegar nesse dia, ir lá e viver essa realidade. É possível? Você acredita na ressocialização em condições um pouco melhores de estágio dentro de um presídio, por exemplo? Certeza. Em outros países do mundo isso existe, Eu acho que, na verdade, então, deveriam ser suprimidos vários desses benefícios. O regime semiaberto, para mim, ele é uma peneira, um buraco aberto em cima do outro para acontecer mais delitos. Então, o cara tem uma pena de 4 anos, ele vai cumprir 3 anos e meio enclausurado. É a pena dele, ele sabe que ele não vai, mas eu tenho aquele benefício, eu tenho aquele outro. O PEC, o processo de execução criminal, ele vai e volta tantas vezes que a gente mal consegue dar vazão aos benefícios que a lei lhe assegura, tamanha a quantidade e a incidência quase que simultânea desses benefícios. Então, cumpre quase toda a pena em regime fechado e às vésperas de estar findando sua pena, faz uma espécie de estágio, uma liberdade condicional, de alguma forma. Uma readaptação. Uma liberdade condicional, mas mais contida do que a existente hoje. Né? E durante esse período fechado, trabalho e ocupação. Atividades educativas. Né? Seja de literatura, vai ler, seja daqui a pouco aprender a ler, se instruir, seja escola, um curso profissionalizante, tudo isso no âmbito prisional para ele não ter acesso à sociedade enquanto não tiver com a sua pena cumprida. Hoje o cara cumpre 1/6 da pena, então o cara pega uma pena de 6 anos, em 1 ano ele já progride de regime, começa a trabalhar na rua, sair para trabalhar com e conviver. 6 anos ele vai preso hoje, doutor? Se ele é réu primário com 6 anos ele vai preso? Acima de 4, na verdade, ele até 4 anos ele pode fazer uma transação penal. Acima de 4 anos ele já começa a ser preso e acima de 4 é regime semiaberto. Se ele for reincidente, mesmo que seja pena abaixo de 4 anos, ele vai começar a cumprir pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo dos critérios na aplicação da pena. Então ele tem, de fato, possibilidade de começar, mesmo com uma pena reduzida, a cumprir de forma segregada. Mas é que o benefício é tão ínfimo a pena que ele tem que cumprir para já ter o benefício, que sai quase de graça. 22 anos é um tempão lá, né? E o cara tem que ter aprontado legal para ganhar 22 anos, certo? Muita coisa. Em 3 anos e meio ele está solto. É isso, né? Exatamente. Invariavelmente, a não ser que tenha uma conduta horrível dentro do presídio, mas também o sistema não permite que vocês consigam enxergar que essa conduta não está sendo adequada, me parece, né? Não, na verdade, ele está solto, né? A gente recebe relatórios e a cada benefício que é dado a gente solicita um prontuário da conduta carcerária dele, mas ele está lá segregado e vigiado, né? A gente não sabe como ele vai se portar ao ganhar a liberdade. Não quero colocar o doutor em saias justas, mas uma pergunta eu quero te fazer, não as mais duras, só uma mais dura. Prisão perpétua, doutor? Na verdade, eu acho que se tiver cursos profissionalizantes, tiver efetivamente, né, em casos mais graves, um tratamento psiquiátrico, psicológico adequado para alguma selvageria que eventualmente tenha cometido, eu acho que a prisão perpétua ela tem que ser, assim, em último caso. Não sou contra, não sou contrário, acho que é aplicável em alguns casos. Tem casos que realmente são tão abjetos que a gente não tem como pensar em outro tipo de pena, mas eu acho que não pode ser um lugar comum. Ela tem que ser realmente destinada a casos de uma brutalidade desmedida, ela tem que ser destinada a casos em que tu percebe e até se constata cientificamente, tecnicamente, que a pessoa não tem qualquer possibilidade de recuperação. Quando ele fala que não consegue pensar em outro, ele já responde uma pergunta que eu não ia fazer para ele também. Eu quero saber dele como é que ele enxerga o crime organizado, se o que a gente está vendo hoje no Rio de Janeiro é
é o que vem por aí. Eu quero saber como é que vocês estão enxergando isso, como é que vocês estão vivendo com essa violência. Eu quero saber de vocês, o que vocês enxergaram. Põe essa foto, a foto dessa moça aí, por favor, Alex. Larga essa foto para nós aí. Eu quero saber de vocês, como é que vocês se sentiram com esse ocorrido no dia de ontem. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.